Fala, minha fiel torcida, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo que eu separei para vocês. As últimas informações: Corinthians campeão em cima do Flamengo, bicampeão da Supercopa Rei, aí trazendo mais um título pro Timão e a alegria pra fiel. Então já deixa aquele likezão aí e vambora pro vídeo. Na Gaviões, parece, só para confirmar e se a produção puder ir atrás, me parece que o VAR no segundo tempo demorou a funcionar. Também vi essa informação. Parece que não estava funcionando, por isso que na marcação do gol do Memphis... Ficou a decisão do campo. Ficou muito rápido, eles aceleraram... Porque não, de fato, não, a TV não mostrou, a transmissão não mostrou a linha sendo traçada. E na do Yuri mostrou. E na do Yuri mostrou. Normalmente, no regulamento, quando é um gol, eles param para medir, porque foi um gol ali. Então, me parece que o VAR não funcionou. O protocolo é parar e você ter as linhas traçadas e no momento do segundo gol... 3x0 então, 3x0. Pode ter demorado, porque depois no final do jogo, né, Mari? Aí no gol do Yuri... O do Yuri traça certinho, mostra tudo, né? Bonitinho, sim. Daqui a pouco tem a Renata Ruel, então, pra gente falar dessa confusão toda que foi a expulsão do Carrascal, certo? Porque tem o lance ali no final do primeiro tempo, pra quem não acompanhou, as equipes descem pro vestiário e depois, na volta do intervalo... O lance é revisado e aí sim o Carrascal é expulso. Antes da gente chamar a Renata, vamos com o Vladimir Bianchini, que está na zona leste de São Paulo, na sede da Gaviões, onde a festa começou já há alguns minutos, hein, Vlad? É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. Na verdade, a festa começou muito cedo, praticamente na hora do almoço, na hora do jogo do Corinthians feminino pela Copa das Campeãs das Brabas. Já estava lotada aqui a quadra da Gaviões, o pessoal comemorando muito os gols do Corinthians. E depois, quando mudou para o jogo do masculino, também foi uma festa enorme. A galera aqui já aproveitando muito, soltando muita fumaça, muita festa. A gente vai conversar aqui com os torcedores para saber a respeito qual que é a importância desse título, começar o ano já sendo campeão. Vou falar para você, o Corinthians, o Gaviões da Fiel é muito grande. E a gente se divide dentro de todos os setores dentro da torcida. E a nossa diretoria inteira está representando a gente na arquibancada. Mas a gente ficou aqui, porque todo corintiano pra gente é importante. Todo corintiano tem que comemorar o título. Sabe por quê? Hoje nós provamos para todo mundo que a torcida do Flamengo não é porra nenhuma. A torcida do Corinthians é foda. O Gaviões é foda. Certo? Desculpa não... falar palavrão, pá. Já falou dois. Mas tudo bem, desculpa. Mas o Gaviões tá em qualquer lugar. Aonde você vai no mundo inteiro, tem um gavião, tem um corintiano. Hoje, nós provamos em todo lugar do país que o título é secundário, certo? O título é importante, a massa gosta, da hora. Mas aonde o Corinthians está, hoje nós provamos que 187 ônibus para Brasília não é nada para nós, porque onde o Corinthians está, o Gaviões vai, o corintiano vai. Então pode ser na Argentina, pode ser no Japão, o Gaviões vai estar lá, o corintiano vai estar lá, entendeu? Então é o seguinte, o Gaviões apavora o Brasil. É isso. Fala uma coisa pra gente aí a respeito desse título. Yuri Alberto, mais um gol em final. Mais um gol, eu falei que ele faria e ele fez. A cidade do terror! Quebra tudo! O de preto é vagabundo! 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 Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Em terra de gavião, urubu não voa! Em céu de gavião, urubu não voa! É isso, vai, Corinthians! Você viu, hein, Bruno? A festa aqui não tem hora pra acabar, o pessoal fazendo muita festa, não só aqui na Gaviões, mas também nos arredores, aqui no bairro do Bom Retiro. Volto com você. E lá, de fato, foi impressionante o que fez a torcida do Corinthians. Né? Normalmente nessa discussão entre os torcedores, que fica na rede social, engoliu, não engoliu, engoliu. Engoliu sim. Como muito da Copa do Brasil foi conquistada pela torcida do Corinthians. Também. Lembra o que a torcida do Corinthians fez no Mineirão? Você lembra, Mari? Sim, o jogo... E também na semifinal contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro sai na frente. Não foi, Zé, na Neoquímica Arena? E aí a torcida cresce ainda mais. Exatamente, é nesse momento. Festa linda, né? E é difícil, assim, não é todo torcedor que reage
em casa dessa maneira, né? Quando você vê um time que vai tecnicamente era até considerado melhor, tal, né? Você sofre um gol, às vezes a torcida dá uma baixada. Não foi o que a torcida do Corinthians fez na Copa do Brasil e hoje, mais uma vez, tomou conta ali, Zé. Tem uma frase que o Pascoal fala sempre, né? Pela experiência que ele tem. Ele fala que, eu aprendi, aí eu não sei com quem, né? Porque tem várias pessoas que, através da carreira dele, ele fala assim, nunca duvide do Corinthians. Né? Nunca duvide do Corinthians. E é isso, a torcida é diferente. Todas as pessoas que jogaram no Corinthians, que vivenciaram esse dia a dia, que entendem a paixão que o corintiano tem pela sua equipe. E aí não estou falando se é Corinthians, Flamengo, estou falando aquilo que eu vivi, aquilo que eu sei. E assim, é impressionante. É uma coisa que você está derrubado, você está caído, mas você olha para a arquibancada, você vê que todo mundo está ali, você conhece a história, você sabe o que é. Aí você joga para eles, por você, pelo treinador. É uma torcida realmente diferente, é uma torcida que muitas vezes entra em campo junto com os jogadores. Né? Zinho, você estava elogiando o Dorival, né? Enquanto o Zé Elias está emocionado ainda aqui, ao lembrar do que ele minha viveu. filha fica me mandando mensagem aqui, então eu não posso falar as mensagens. Assim. Não pode, mas ela está comemorando. Ela está igual o torcedor ali que o Vlad falou? Eu acho que está pior. Tá pior? Minha filha é corintiana. Quantos anos é? 16. Minha filha é corintiana, mas corintiana... Estilo o cara que estava dando entrevista ali, Exatamente, entendeu? O Vlad ia ficar congelado. Assim, por isso que eu tô te falando. Eu fico assim porque eu sei o que é ser corintiano, né? Eu vivenciei a vida inteira e agora sem nada. Não é que eu falei, você tem que ser... Não, ela é corintiana, assim, ela é... Então ela fica me mandando mensagem. Ela é mais do que herdeira, né? Porque, meu Deus do céu, do jeito que ela torce é impressionante. Zinho, você estava elogiando o Dorival. Onde é que está o maior mérito dele? Está nessa questão ali das substituições, né, da parte tática. Poxa, é um cara que é tetracampeão da Copa do Brasil com equipes diferentes, que agora já começa o ano também conquistando uma outra Copa, né, a Supercopa. O mérito está ali do trabalho, do dia a dia, do campo, ou está mesmo com todo esse ambiente que já tem alguns anos no Corinthians, aí tão, né, ambiente político, administrativo tão difícil conseguir não fazer com que isso chegue aos jogadores, Zinho? Passa por isso tudo que você falou. Assim, um time que está com dívidas e mais dívidas, transferban aqui, dificuldade para contratar, dificuldade para manter jogador, torcida que invade CT, foi assim o ano passado. A gente está elogiando a torcida do Corinthians, tem que ser elogiada, realmente faz a diferença, mas a gente viu várias cenas lamentáveis no ano passado. Invasão de CT de treinamento, xingamento lá na chegada em aeroporto, cobrança, dedo na cara dos jogadores, aquela coisa que reúne ali a torcida organizada, né? Os caras começam a falar num tom agressivo, intimidador, dentro de um ambiente de trabalho que eu condeno isso e vou sempre falar. Não é porque foi campeão, porque é uma torcida que faz um barulho maravilhoso, que motiva, que incentiva, que dificilmente durante o jogo vai ao time, eu aplaudo sempre e elogio sempre, mas não sou a favor e sou totalmente contra as atitudes que foram feitas o ano passado em alguns momentos. Não é porque ganhou que eu vou esquecer. Tem muita gente que passa o pano, sabe? Ganhou, pode tudo. Não pode tudo, não. Então, quando o Corinthians, durante o ano, tiver dificuldade, não é para invadir CT e ficar botando a mão na cara de jogador, não. Tem que lembrar que esses caras estão respeitando a camisa, estão lutando pela camisa do Corinthians, estão conseguindo títulos atrás de títulos, né? Que botou o Corinthians na fase de grupos direto da Libertadores, ganhando uma Copa do Brasil que ninguém esperava, não era o favorito, e com tantos problemas, com salários e salários atrasados, com premiações atrasadas, com presidente que sai mandado embora, com diretor que infelizmente não fica, porque o Fabinho Soldado é grande responsável desse trabalho do Dorival. Juntos eles blindaram esse grupo e o Dorival, por isso que ele estava daquele jeito. É claro que ele também tem um sabor especial, ele foi mandado embora do Flamengo ganhando 2 títulos. Injustamente, o Landim e o Marcos Braz, eu dou nome, não é para ficar em cima do muro, o Landim e o Marcos Braz foram injustos com o Dorival. O Dorival ganhou a Libertadores, ganhou, se não me engano, foi a Copa do Brasil também. E foi mandado embora. Foi mandado embora para trazer o Vitor Pereira, que foi vice-campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo. E que foi um fiasco no Flamengo. E o Dorival, com a humildade, com o profissionalismo, nunca reclamou, nunca falou nada. Agora, tu acha que não tem um sabor especial ganhar esse título em cima do Flamengo? Ganhar título sempre é bom.
Mas você ganhar sobre um time, em cima de um time que você sabe que é melhor que o seu, que financeiramente nem se compara, que a parte administrativa nem se compara, você ganhar esse título onde todos colocavam, e eu sou um desses, colocava o Flamengo, não era com favoritaço, não. A gente falou, né, Zé Elias? Eu acho que o Flamengo leva uma ligeira vantagem pelo elenco que tem. Mas o momento dos times equilibra muito. E o Dorival entendeu isso. Montou, eu já falei aqui, ele deixou o Ramalho e o Garro no banco. Titulares dessa equipe, muitos jogos. Por uma estratégia, por um estilo que ele queria montar para decisão. E deu certo, tem que comemorar. Um amigo meu fala que quem ganha tem sempre razão. Então, Dorival, você está no seu dia, você está com razão, comemora merecidamente o título. É o vencedor que conta a história, não é verdade? Verdade. Vale lembrar que o Dorival, antes do jogo, ele falou que durante a semana a comissão técnica e alguns jogadores do Corinthians sofreram com problema de intoxicação alimentar. Então, depois, agora é provável que na entrevista a gente saiba exatamente o quanto dessas mudanças na equipe foram consequências disso também. E é confirmada aquela informação que no início do segundo tempo o VAR não estava funcionando. Então, o árbitro ele chamou os capitães das equipes e avisou que inicialmente, naquele momento, o VAR não estava funcionando. E aí valeu a decisão de campo no momento do gol, que seria o segundo gol do Corinthians. Isso, isso, o impedimento do Yuri para o gol do Memphis. Por isso a decisão foi tomada rápida e valeu a decisão que foi tomada ali em campo do impedimento. Sim. Agora, tem toda a confusão. Vamos chamar a Renata? Bora. Vamos, porque assim, repetindo, para quem não acompanhou, no começo do segundo tempo, o Carrascal é expulso por uma agressão que aconteceu no final do primeiro tempo. Inicialmente, as imagens não estavam disponíveis no VAR. Depois, na volta do intervalo, o árbitro conseguiu revisar e aí, revisando, expulsou o jogador do Flamengo. E aí, a atitude é correta? O que diz o protocolo? É o que a Renata Roel explica pra gente. Temos uma polêmica aí na Supercopa. O VAR. O árbitro pode ou não checar o VAR quando ele volta do intervalo. O procedimento correto nesse caso é o quê? Antes dele terminar o primeiro tempo, ele escuta o VAR checa o lance e informa para o árbitro se está tudo bem, se está ok, se ele pode terminar a partida. Foi isso que aconteceu, mas tem sim uma ação do Carrascal no Bidon, onde você tem um movimento adicional fora da disputa de bola que caracteriza a conduta violenta e cartão vermelho. Vai todo mundo por intervalo e quando volta, aí sim o árbitro vai até o VAR analisar a jogada. Ele pode fazer isso? Pode, até por ser uma decisão disciplinar. Decisão disciplinar de cartão vermelho pode até acontecer mesmo depois de um jogo reiniciado. É diferente de decisão técnica, de um pênalti ou não. Então ele pode sim, nessa questão o protocolo permite, mas o procedimento correto seria ele ter feito isso, ter revisado no VAR, o VAR ter sugerido a revisão antes do primeiro tempo terminar. Até porque as equipes criam estratégias no intervalo e quando volta vai tudo por água abaixo. Procedimento correto? Procedimento correto. Ideal? De jeito nenhum. E aí causou uma confusão. O que a gente está imaginando e esperando também ver qual que é a explicação é se naquele momento o VAR já estava com problema, não é, Zé? Não, a impressão que dá é essa, né? Porque as imagens, de novo, né? Eu vou falar por aquilo que é uma coisa padrão, uma transmissão padrão, aquilo que nós estamos vendo e acostumados a ver. Quando tem esse tipo de lance, existem várias câmeras e a câmera que nos foi mostrada, pelo menos na transmissão, bem distante, não dava para você ver claramente. E era a câmera da transmissão, a câmera da Rede Globo. De fato, não dava para ver nada. Não dava para ver nada. E aí depois, quando volta, né? Quando volta, há uma imagem diferente, uma imagem muito mais clara, com um quadro basicamente fechado ali no lance, mostrando o soco do Carrascal no Bidon. Então, assim, o chefe de arbitragem, o Rodrigo Sintra, né, se puder vir a público, para mostrar, para que a gente possa entender. Porque, assim, o árbitro avisou os dois capitães, mas será que todo mundo estava sabendo que o VAR não estava funcionando? E assim, no momento ainda, no final do primeiro tempo, não é, Zinho e Mari? No final do primeiro tempo, quando o Bidon ainda está no chão, e o Bidon, ele, nesse sentido, ele cava, né, e ele, desde o começo do jogo, ele estava ali buscando alguma coisa, como ele buscou contra o Cruzeiro e foi muito feliz, e como ele foi decisivo também no jogo contra o Vasco.
Mas ali no momento em que ele está no chão, o árbitro está conversando aparentemente com a cabine, não é, Zinho? Está conversando com os jogadores ali em campo. Então esse áudio também precisa ser liberado, porque para a gente entender se naquele momento já tinha imagem ou não. Claro, não, a gente vai ter que ter explicações. Até para saber se jogou pro intervalo, né? Porque isso poderia influenciar em muitas coisas. Substituição, se o Felipe Luiz já vai com um jogador a menos, a estratégia é diferente. Se o Dorival também já vai com um jogador a mais, a estratégia também poderia ser diferente. Se o árbitro no intervalo não deve, mas e aí? Ele recebe algum outro tipo de informação? Ele continua tendo acesso às imagens, a gente não sabe disso. Então, isso acaba tendo ali também, não é, Zinho, um impacto, porque assim, no segundo tempo, e aí acho que a expulsão, alguém questiona a expulsão? Não, eu não questiono a expulsão. Não. Eu achei justa. Você questiona, Zinho, a expulsão ou é mais ou menos ali nesse sentido de como aconteceu? Não, então, eu ia falar isso. Assim, no final, a ação ela é certa, porque tinha que ser expulso. O duro é se passa e depois aqui a gente estaria discutindo. Vamos dizer que o Flamengo volta com 11, empata e vira o jogo. A gente ia estar discutindo aqui um erro de arbitragem, porque não foi expulso um cara que agrediu. O Carrascal foi irresponsável demais. Os jogadores têm que ser, não só o do Flamengo não. Eles sabem, mas agora tem que todo mundo estar falando. Gente, não adianta, qualquer movimento que vocês fazem vai aparecer, vai mostrar. E você perde um campeonato. Não estou dizendo que o Flamengo, com 11 no segundo tempo, era certo que ia ganhar o jogo. Mas foi um jogo equilibrado no segundo tempo. O Flamengo até continuou com a posse de bola. Teve algumas chances. O Corinthians nos contra-ataques teve as chances também. Mas você com 11 cresce mais a possibilidade. E o Carrascal, a atitude dele, que ele não fez um primeiro tempo ruim. Para mim, 3 jogadores do Flamengo ainda destacam. Destacam assim, fizeram um bom jogo. O Pulgar correu para todo mundo no meio campo, marcou para todo mundo, que o Jorginho está muito abaixo, para marcar e para criar. E o Plata, que muita gente contesta, porque o Felipe Luiz sempre coloca o Plata. Ele foi o único jogador que criou alguma coisa ofensivamente. Foi o único. Então esses 3... E o Carrascal que estava jogando bem. Mas aí ele teve essa atitude que realmente comprometeu um segundo tempo todo do Flamengo. Mas aí é